O que você acha da inclusão do nome de Jair Bolsonaro, ex-presidente inelegível, nessa pesquisa para prováveis cenários na corrida presidencial segundo turno 2026? Eu acho ruim. Eu acho que, de alguma maneira, isso naturaliza ou tenta diminuir a gravidade da tentativa de golpe. Né? Ele continuar sendo cogitado, se afirmando como um potencial player no cenário político é muito grave, porque ele é alguém que está sofrendo uma acusação que não é uma acusação banal, né? É uma acusação de golpe de Estado, que talvez seja a acusação política mais grave que alguém poderia sofrer, que envolve tentativa de matar o presidente eleito e matar os ministros do Supremo. Então, me parece ser muito negativo a testagem do nome dele. O prestígio eleitoral dele poderia ser testado de outras maneiras. Você votou em Jair Bolsonaro, você votaria caso ele não fosse inelegível, ou mesmo assim, você se considera um bolsonarista, mas colocá-lo junto com outras opções de pessoas que não cometeram esse crime, como se ele fosse uma opção entre outras, eu acho que confunde o eleitor. Perfeito. Ó, eu vou avançar aqui com outros nomes que estão em debate também, e a gente segue aqui a ordem de acordo com o que foi estabelecido em termos da maioria e em termos de maioria indo para a minoria aqui. Porque a gente tem o cenário principal, e esse daqui a gente não poderia deixar de abordar realmente, trazendo esse ponto de vista da impossibilidade de Jair Bolsonaro continuar concorrendo ou pleiteando uma candidatura à presidência em 2026. Mas aí, quando a gente vem para os nomes na sequência aqui, a gente tem, logo em seguida, Tarcísio de Freitas. A gente tem aqui um empate 41-41, Jair Bolsonaro Lula. Na sequência, a gente tem Lula 41, Tarcísio de Freitas 40. O que mostra para a gente um empate técnico, levando em consideração a margem de erro. Eu continuo com você, Maíra, na sequência com o Magno. Você acredita que Tarcísio de Freitas pode tirar votos de Lula? E vou dizer mais, me aprofundando nessa pergunta. Existe a possibilidade de alguém ter votado em Lula em 2022 e vir a votar em Tarcísio de Freitas em 2026? Bem, mais do que conjecturar sobre possibilidades, eu acho interessante a gente levar em conta que essa é uma pesquisa estimulada, que, de alguma maneira, corrige aquele que é a maior fragilidade do candidato Tarcísio, que é seu baixo grau de conhecimento nas regiões mais longe do Sudeste. Ele é conhecido no Sudeste, ele é governador do maior estado do Sudeste, e ele é muito conhecido lá, mas ainda não é tão conhecido em regiões mais distintas do Sudeste. Quando você faz uma pesquisa estimulada, você tende a corrigir esse problema porque você apresenta para o eleitor duas opções. Então, além disso, eu tenho para considerar nessa comparação do Tarcísio com o Lula é que, tirando para os eleitores de São Paulo, os outros, não, como não o conhecem, não se desgastaram com a imagem dele, não se frustraram em relação a ele. Ou seja, ele não passa por aquilo que qualquer governante passa, que é o desgaste de governar, que é algo que Lula está passando agora, o desgaste de governar, de ter uma série de notícias desfavoráveis, que é o que a mídia tende a fazer, né? O papel da mídia é buscar coisas desfavoráveis no governo para repercutir, para exercer sua função de controle. E o Tarcísio só tem isso para o eleitor de São Paulo. Isso sem entrar no mérito de uma certa negligência, uma certa leniência da mídia tradicional em relação a Tarcísio, que acaba sendo favorecido por uma cobertura midiática positiva, em detrimento da cobertura midiática sobre o governo Lula, que tem sido muito negativa, que é, de maneira geral, quando a gente está tratando de políticos do Partido dos Trabalhadores. Então, eu acho que essa pesquisa, quando bota os dois em pé de igualdade, sendo ela uma pesquisa estimulada, que compensa as fragilidades de Tarcísio e mostra uma resiliência do governo Lula, não me parece de todo desfavorável para o governo, não. Magno. Eu discordo da Mayra respeitosamente. Acho que é uma pesquisa muito ruim para o governo Lula. O desconhecimento
de Tarcísio deveria operar contra o governador de São Paulo. E, no entanto, as pessoas estão preferindo até mesmo o retorno de Jair Bolsonaro à permanência de Lula. Essa pesquisa é muito ruim para o governo, deveria acender um sinal vermelho para um governo que segue sem marca, segue sem se comunicar com os seus eleitores. Tem problemas, inclusive, onde o presidente Lula costuma ser mais forte. Não é só de Tarcísio de Freitas, apesar de, nesse momento, estávamos falando dele, que o presidente Lula encontra dificuldades com governadores de estados muito menos representativos em termos de população, em termos com candidatos que não tiveram a exposição de serem ministros de estado, por exemplo. Então, não se trata só de Tarcísio de Freitas. Acho que a pesquisa abre um flanco de fragilidade no governo que deve ser muito mais profundo do que só esses nomes. O que indica essa pesquisa não é só que há alguns nomes que são fortes o suficiente para estarem em questão de empate técnico com o presidente da República, mas que há diversos candidatos a um campo inteiro que hoje, mesmo fora do poder, mesmo sem as benesses que estar no poder traz ao presidente. O presidente, ao estar no poder, não está fragilizado, ele está numa posição de força. Por isso que é tão raro um presidente perder a reeleição. E Lula, neste momento, é claro, a gente está bastante distante das eleições, se encontra num cenário bastante fragilizado, sim. Olha, quando a gente fala de Tarcísio de Freitas, é importante a gente destacar também aqui que São Paulo é o maior colégio eleitoral brasileiro, maior quantidade de eleitores, e quando a gente faz um retrospecto, do ponto de vista histórico, a gente acaba ficando mais restrito ali àquele eixo São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, mas muito São Paulo mesmo, né? Maíra, isso não mostra aí que quando um candidato, ainda que ele não seja tão conhecido em outros estados, mas ele vindo de São Paulo, ele vem com uma força muito grande, por ser São Paulo, pura e simplesmente? Ser o governador de São Paulo o coloca numa posição de destaque em relação aos outros governadores. Por exemplo, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, ele tem uma popularidade muito alta, mas é um estado muito pouco conhecido. A mesma coisa Ratinho Júnior. E também tem a dificuldade de um eleitor nordestino se identificar com alguém sudestino, né? Isso também é mais um ponto que talvez seja desfavorável para o Tarcísio. Mas o que eu chamei a atenção é que essa é uma pesquisa estimulada, né? Na espontânea, o eleitor só se lembra de 2 nomes, que é Lula e Bolsonaro. Então, ainda tem essa batalha a ser lutada. E outro elemento que eu acho positivo na pesquisa para o governo, para tentar destoar dessa análise muito apocalíptica, né? Porque eu vi uma análise muito apocalíptica dessa pesquisa. E eu acho que tem elementos ali que mostram uma certa ambiguidade, uma recuperação na parcela de 2 a 5 salários mínimos, que é a parcela mais densa da população, densa eleitoralmente da amostra e da população, porque ela corresponde, se eu não me engano, a 42% da amostra toda, né? Ou seja, ela é muito representativa e capturar uma melhoria, uma redução da desaprovação nesse segmento de 2 a 5 salários mínimos pode ser algo muito importante, porque esse segmento é o que se demonstrou nas eleições passadas, o que a gente chama de swing voter, porque a gente tem as elites, quem ganha mais de 10 salários mínimos com um voto consolidado na oposição ao Partido dos Trabalhadores e o segmento de até 2 salários mínimos com voto consolidado no Partido dos Trabalhadores. Esse segmento intermediário, a classe média ou nova classe média, é que tem sido os swing voters e me parece que é esse percentual que tem a ser disputado. Magno, a gente começou falando aqui sobre a relevância do colégio eleitoral de São Paulo para um cenário nacional e a Maíra trouxe essa análise aqui também, colocando o perfil, né, dos eleitores de acordo com a capacidade econômica, enfim, a classe econômica aqui. Eu queria a sua análise considerando esses 2 fatores, por gentileza. Me parece que há uma disputa entre uma certa visão de mundo. Lula tem um grupo de
de eleitores bastante consolidado. Há os lulistas, são pessoas que votarão no Lula de qualquer maneira e permanecerão fiéis a Lula e ao PT em qualquer situação. Votaram em Haddad enquanto Lula se encontrava preso em 2018. Há os eleitores bolsonaristas, são eleitores que, a depender, independentemente do que fale Bolsonaro, se Bolsonaro exalta torturador, se Bolsonaro imita pessoas sufocando durante a pandemia, se Bolsonaro tem acusações ou não, essas pessoas permanecerão votando em Jair Bolsonaro. Mas quem está decidindo as eleições no Brasil de 2018 e em 2020 são as pessoas que se encontram nesse meio. São pessoas que em 2018 estavam de saco cheio do PT e votaram em Jair Bolsonaro, e são pessoas que em 2022 não aprovaram a gestão de Jair Bolsonaro e votaram em Lula. São essas pessoas que estão em disputa nesse momento. Lula tem muita dificuldade de se comunicar com essas pessoas. Lula faz um governo baseado em reforçar a fidelidade daqueles que já estão do seu lado. Lula frequentemente frustra aqueles que acham que ele dará uma sinalização para o centro. Por exemplo, quando nomeou Gleisi Hoffmann como ministra das Relações Institucionais. Agora Lula vai montar uma estratégia para se aproximar no centro do Congresso. Ele vai lá e nomeia a presidente do PT. Ele está fidelizando a sua base, como Bolsonaro, durante seu governo, fidelizou a sua base. Então, acho que a gente permanece com o mesmo território em disputa. O território que abandonou Bolsonaro entre 2019 e 2022 e que parece estar abandonando Lula entre 2023 e agora, porque a desaprovação de Lula está significativamente acima da aprovação. Isso é notícia porque Lula foi um presidente bastante popular. Então, a sua impopularidade acaba virando notícia. Eu não sei se nós estamos caminhando para um cenário em que Lula e Bolsonaro, enquanto forças políticas individuais, como lideranças políticas, estão se esgotando. Hoje, a mesma pesquisa mostra que 60% das pessoas não gostaria que nenhum dos dois se candidatasse. Mas me parece que o território que está em disputa desde 2017, 2016, permanece em disputa. E, sinceramente, acho que é muito cedo para especular para onde isso está indo. A gente não faz a menor ideia nem de quem vai ser o candidato da oposição. A Lula, em alguns momentos, já até falou, não sei se vou me candidatar, vai depender. Então, a gente pode fazer uma discussão de cenários, mas no final das contas, de percentual, de nomes, é muito prematuro. O Brasil tem uma história, desde a redemocratização, de terem nomes decididos no ano da eleição. Então, é cedo demais a gente falar de forma muito específica. Mas me parece que o campo de disputa ainda é esse. Tem muitas faixas de renda nesse campo, mas me parece uma disputa de visão, de pessoas que não são comprometidas com o bolsonarismo, nem necessariamente comprometidas com o lulismo. Olha, exatamente nesse ponto que vocês tocaram, a gente tem aqui, nos gráficos aqui que foram levantados nessa pesquisa, o seguinte: 15% não é lulista, mas se considera de esquerda. 23% não é bolsonarista, mas se considera à direita. O que mostra aqui que quando a gente fala de esquerda, a tendência é necessariamente a pessoa, o eleitor de esquerda, ele ter como referência Lula. O eleitor de direita, em uma proporção um pouco menor, não necessariamente ele tem Jair Bolsonaro como referência. E quando a gente transfere isso para os nomes que foram colocados aqui, tudo bem que essa pesquisa aqui rivaliza Lula com Jair Bolsonaro, Tarcísio de Freitas, já vem com os nomes da direita. Mas aí eu quero começar pela Maíra. Onde estão os nomes alternativos de esquerda? Tem possíveis candidatos de esquerda com potencial de chegar próximo ao que Lula promete aqui em termos de desempenho em 2026? Porque quando a gente pega Jair Bolsonaro e Tarcísio de Freitas, praticamente a mesma coisa. Jair Bolsonaro e Michele Bolsonaro, praticamente a mesma coisa, empate técnico. Jair Bolsonaro e Ratinho Júnior, empate técnico. Até Eduardo Leite um pouco mais afastado, mas considerando a margem de erro,
ainda é empate técnico. Então a gente tem aqui 1, 2, 3, 4 alternativas viáveis, pelo menos de acordo com essa pesquisa, ao nome de Jair Bolsonaro. E onde estão essas alternativas na esquerda, Maíra? Você tem toda a razão. O Partido dos Trabalhadores, né, hegemoniza o campo da esquerda, até mesmo o campo progressista, já há muitas eleições. E a gente não vê o mesmo no campo da direita, que foi, de alguma maneira, atrabalhoada, né, pela debacle, pela decadência completa do PSDB, que era a legenda que organizava esse campo, e substituição por Jair Bolsonaro, que já se demonstra uma substituição inviável em virtude dos problemas que ele está tendo com a lei. Isso vai demandar uma nova substituição e vai gerar mais instabilidade nesse campo. Por isso que tem essa fragmentação tão determinante no campo da direita, né? Falta um polo hegemonizador, o que é bom e ruim, né? Porque proliferam-se mais opções, e ruim porque gera desavença no campo, falta unidade, algo que a gente não observa no campo progressista, que é hegemonizado há muito tempo por Lula. E Lula, ele tem um perfil que é interessante, que ele consegue não só o voto ideológico da esquerda, mas ele consegue um voto de extração popular que tem identificação com a sua origem e trajetória. Então, ele consegue compensar um processo de erosão da popularidade dos valores, das percepções associadas à esquerda, que a gente vê, presencia não só no Brasil como no mundo. Esse é um campo que se encontra, de alguma maneira, perdendo adeptos, enquanto o campo da direita tem se tornado cada vez mais popular. Oi, Magno, tá me ouvindo? Estou ouvindo. Tá, eu queria que você fizesse essa análise também em relação à ausência de nomes alternativos na esquerda. Nomes que poderiam substituir o presidente Lula se por algum motivo ele não fosse candidato em 2026. Bem, a popularidade adquirida por Lula no campo da esquerda, principalmente a partir do seu primeiro mandato na presidência da República, foi a glória e também o problema para a esquerda. A glória porque Lula se tornou um político absolutamente popular, que não era necessariamente antes de sua primeira eleição, e acabou se colocando como o grande polo da centro-esquerda para a esquerda no Brasil. Anteriormente, Lula não era hegemônico nem mesmo dentro do seu partido. Lula teve prévias para confirmar algumas das suas candidaturas à presidência pelo PT. O Lula foi vaiado no Fórum Social Mundial no início do seu primeiro mandato. Tamanha era a contestação ainda existente no campo da esquerda a seu nome. No entanto, dada a sua crescente popularidade a partir do seu primeiro mandato, ele passou a ser, de fato, uma força dominante na esquerda brasileira, e isso, pela sua capacidade de mobilizar votos, a Maíra fala muito bem, que ele consegue mobilizar votos para além do campo das ideias da esquerda, pessoas talvez que não se identificam como pessoas de esquerda, ainda assim se identificam com Lula, fez com que ele se tornasse um nome quase incontestável, que não necessariamente benefícios para a esquerda. Lula se encontrava preso em 2018 e o PT insistiu com seu nome até o último minuto, não para mobilizar uma base social bastante grande e garantir ao PT a maior bancada do Congresso Nacional, como de fato obteve em 2018, mas também porque há, obviamente, uma grande dificuldade em se renovar os quadros do Partido dos Trabalhadores, quadros, pelo menos, que se encontrem com um nível de viabilidade eleitoral parecida com a de Lula. Não igual a de Lula. Não haveria ninguém com a capacidade de mobilizar votos na esquerda como Lula mobiliza. Lula é o presidente da República, venceu as eleições pela terceira vez. Então, é óbvio que não haveria ninguém parecido. Mas não há nem mesmo a possibilidade de alternativas como há no campo da direita. Mesmo que Bolsonaro não consiga reverter
a sua inelegibilidade, e vamos lembrar aqui, nada no Brasil é muito certo. Pode ser que Bolsonaro consiga reverter, apesar de eu não acreditar nisso. Há outros nomes que poderiam ser adotados pela direita. Eu imagino que essa disponibilidade de nomes não estariam acontecendo na esquerda, como não aconteceram em 2018, quando Lula se encontrava preso e incapacitado de concorrer às eleições. A Maíra continua conectada com a gente, produção? Perfeito. Maíra, vamos avaliar aqui, comparando aqui, Jair Bolsonaro fora de cena, ok, mas é mais do que natural a gente falar em transferência de votos nesse momento. Quem tem maior capacidade em 2025, em 2026, de promover uma transferência de votos? Jair Bolsonaro ou Lula? Lula está organizado ou está se organizando para ter isso como uma alternativa? Afinal de contas, se ele só considera a possibilidade de ele ser candidato, ele acaba até se tornando refém dessa própria decisão também. Em 2026, se ele quiser abrir mão, né, por uma questão de cansaço físico, né, questões de saúde, né, isso daí é bom lembrar aqui, isso daí é legítimo da parte dele também, se ele falar, olha, para mim já deu, agora eu quero descansar. Imagina que ele está lá na França agora, olha a rotina presidencial leva uma pessoa à exaustão física e emocional, e isso é inevitável e é inegável, né? Então eu queria saber de você, Maíra, se há alguma preparação por parte do PT, do presidente, para que haja uma transferência de votos, e se a gente está em um cenário em que essa transferência de votos é mais perceptível do lado de Jair Bolsonaro? Eu acho que não há. Eu acho que o Lula é o candidato do campo progressista. Ele se mostra em todas as condições de disputar essa eleição. E não é normal, quando candidato óbvio, você fomentar dissidências, né? Que é o que me parece que você está perguntando. Eu acho que é normal que esse candidato se apresente e exerça a sua função. Magno, o que você acha? Não, acho que Lula é candidato, não será candidato só se for impedido de ser candidato, por qualquer motivo. Lula terá 80 anos no ano que vem, mas não imagino que passe pela própria cabeça de Lula, honestamente, não ser candidato, apesar de vez em quando ele faz umas ameaças públicas, às vezes em humor menos visível, que pode não ser candidato, por mais que haja uma óbvia questão do desgaste físico. Ser candidato não é fácil, e quanto mais ser presidente da República, quanto mais tendo 80 anos, mas não me parece ser plano do presidente Lula de não se candidatar, e certamente não é plano do PT de Lula não se candidatar, porque Lula é, obviamente, a melhor chance do PT de ser competitivo. O PT tem dificuldade em encontrar um sucessor de Lula. Lula foi candidato todas as vezes pelo PT desde a redemocratização, a não ser quando não podia ser candidato, por estar preso ou por não poder ter o terceiro mandato na sequência, ou na reeleição de Dilma, que foi a única vez que ele podia ser candidato, não foi. E a gente sabe que houve internamente uma disputa para que Lula fosse candidato, porque ele é o nome, obviamente, mais competitivo. E me parece óbvio porque que há essa maior propensão na direita, porque Bolsonaro está inelegível. Se Bolsonaro estivesse elegível, certamente não estaríamos vendo Tarcísio de Freitas e outros nomes ligados ao campo bolsonarista se colocando como alternativa, porque teriam suas asinhas rapidamente cortadas. Como Bolsonaro tenta fazer mesmo assim. Mesmo estando inelegível, Bolsonaro se recusa a endossar a candidatura de Tarcísio de Freitas, prefere que a questão fique mais no seu entorno familiar, com o seu próprio filho ou sua própria esposa. Bolsonaro faz isso, a direita faz isso, porque precisa fazer. Como a esquerda não precisa fazer isso, não faz. Normal, todo mundo tem o direito de investir naquele nome que é mais forte eleitoralmente. Lula é, obviamente, o nome mais forte eleitoralmente na esquerda, como o Bolsonaro seria o nome mais forte eleitoralmente na direita, até que se prove o contrário.